Não, eu tenho até aqui as anotações que eu fazia, ó. As As minhas anotações. anotações, olha aqui, ó. Tenho a prova. E aí, é assim que eu estudo, né? Eu faço questão de para depois ler e reler e entender. Parir feliz é parir com consciência. Parir com consciência que não seja o parto normal, humanizado, e mesmo que fosse cesárea, enfim, que vai que é o seu parto. E você fez tudo para que ele fosse maravilhoso. Pronto, agora Deixa eu sim, deixar aqui. gente. Agora a gente vai começar para valer de verdade. Vamos lá. Vamos lá. Então, a Karina, gente, para quem chegou aí, agora que a gente se organizou aqui, né, Karina? Nossa, agora que É deu muito, certo. ó, menino, é Chico. Como que é o nome do seu bebê, Karina? É Liz. É Liz, Chico. Liz, E a Liz, gente Liz. Liz, dois computadores, dois celulares, entendeu? Numa live. Então, assim, a gente tem que. Agora sim. Agora a gente consegue. Vamos lá. Pronto. Agora a gente começa, minha gente. Então, hoje eu estou entrevistando a Karina. Essa semana eu vou entrevistar as alunas da comunidade. E antes, Aline, meu Deus, porque eu tô com a Aline na cabeça, Karina. Antes de começar a fazer todas as perguntas que eu quero fazer para ti, eu queria perguntar se você teve uma experiência de parto feliz. Tive. Tive, Laura. Eu posso dizer que apesar do susto que eu passei, dos sustos, foi uma experiência feliz. Foi. Porque eu me preparei. É claro que assim, eu não estava preparada para o que aconteceu, pelos esses sustos, na verdade. Mas assim, quando eu fiquei sabendo do que se tratava, eu já tinha uma noção, porque eu já tinha estudado, já tinha me informado a respeito. Né? Então, mesmo com o Uhum, medo, com o susto, eu posso dizer que foi feliz. entendi. Depois a gente vai saber o que é esse susto. Eu sei, né? Vamos. Mas o pessoal não sabe. Fiquem aqui para vocês ouvirem um susto. Para vocês Tá. verem que parto é algo, assim, pode acontecer de tudo com todas as mulheres. Ninguém Uhum. sai ileso, sabe? Não. Então pode acontecer várias coisas com todo mundo. E por isso é importante a gente se preparar e a gente conhecer. Porque se a gente não conhece, imagine se você não tivesse um conhecimento, né? Se não tivesse, se isso acontecesse com você, ia ser uma experiência traumática, ia ser uma experiência que você ia falar assim, nossa, que loucura, o que que é isso? Com Bom, mas depois a certeza. gente vai falar sobre isso. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Fiquem até o final, pessoal, para saber. Então, assim, Karina, eu queria saber como que você conheceu a Lioral no Instagram, como que você chegou até a comunidade, assim, como foi? Tá. Então, nem sei dizer ao certo, porque eu acredito que foi a Gram. Porque, como eu sou de Mato Grosso, e você também, e eu creio que daí, depois que eu passei a te seguir, que eu te achei, que apareceu pra mim, eu vi que tinha muitos amigos em comum, que o Olha pessoal só. daí. Então, eu acho que foi isso que apareceu pra mim, e aí eu já cliquei, já achei interessante, eu conheci que seguir, e falei, opa, tem coisa legal aqui, vamos ver. E foi Legal. assim. E você mora onde? Então, eu moro em Dublin, na Irlanda, já tem 4 anos. Olha só, que legal. Que bom. E eu queria que você. É teu primeiro parte, né? Foi teu primeiro parte, né, Karine? Não, na verdade, não. Então, assim, tudo começou com o meu primeiro parto, que não foi o da Liz, que foi o das minhas gêmeas, que eu tenho 2 filhas no céu e uma na terra. E eu fiquei grávida em Aham. 2019, naquela época eu não conseguia melhorar. E aí, quando eu descobri o parto, a gravidez gemelar, eu me assustei no início, mas eu tava assim em êxtase. E eu achei o máximo, só que eu não tive essa consciência toda de me preparar, de estudar, né? Então, assim, eu tava me preparando mais alimentação, mas eu não tava, assim, estudando, assim, uma coisa mais certinha, né? Eu via, procurava coisas na internet, mas, assim, internet tem de tudo, né? Então, essa Sim. informação mais filtrada,
que vocês fornecem, né? Essa curadoria, eu não tinha, eu não fui atrás disso. Eu acho que eu estava muito encantada com a ideia e não parei para... Não sei, eu acho que eu estava pensando que, sei lá, Deus ia prover, sabe? Não sei. Uhum. Ia acontecer, ia dar certo. Mas uma loucura, né? Porque um parto gemelar é muito mais delicado. Então, precisa de muito mais estudo, muito mais... Enfim. Então, não foi o meu primeiro parto. Então, que ele tinha sido o meu primeiro parto, né? Minhas duas meninas. Só que eu tive elas tiveram uma síndrome. E bem, assim, típica de gravidez gemelar univitelina. Então, elas eram idênticas. E aí, quando eu tava com 22 semanas, no ultrassom de rotina, a gente já não tinha mais batimento. E Os aí, foi dois? aquele baque, né? Os dois bebês. Na verdade, a gente sempre soube, desde o início, os médicos sempre falaram desse risco. E eles sempre Uhum. cuidavam, inclusive, por ser a gestação gemelar, eu tinha uma frequência maior no hospital. Então, eram mais ultrassons, porque tem mais risco. E aí, eles Uhum. sempre falavam dessa síndrome, que é a síndrome... Certo. síndrome fetal. E aí, só que elas estavam sempre assim, não tinha uma disparidade em relação ao tamanho, né? As medidas, elas estavam... E aí, eles falavam, não pode ter mais de... Agora eu nem lembro a porcentagem, sabe? Que aí já começa, tem que intervir. Mas nunca teve essa disparidade, estava sempre... E aí, às 22 semanas, essa notícia, né? Esse choque. E aí o mundo desabou, né? Porque como que tá tudo bem, e de repente não entendi. Foi na Irlanda essa experiência que foi, né? Foi aqui, foi aqui, foi aqui. É. Uhum. Mas assim, então foi um choque. Nossa, não teve assim. Foi o momento mais difícil assim da minha vida, mais triste. Só que ao mesmo tempo eu tive um acolhimento muito legal aqui por parte do hospital, sabe? Então eles têm toda uma equipe Uhum. treinada, todo um protocolo, né? Com pais enlutados. Então fui muito bem acolhida. Então eu acho que isso me ajudou a elaborar o luto, sabe? E viver Uhum. essa fase tão difícil. E aí, Sim. então, esse foi o primeiro parto. E como E que aí eu foi? fiquei. Você induziu? Isso, isso. Aí foi outra loucura, assim, uma cena muito de filme, porque eu não sabia como seria, porque você não tinha nem me preparado para o parto, que dirá para uma indução, né? Eu não tinha, assim, pesquisado, estudado. E aí o médico me explicou que faríamos um parto normal, mas seria induzido. E aí ele me deu um remedinho, ainda no mesmo dia ali, que eu nem sei o que é, mas é um remedinho. Mas ele falou assim: eu não tô te induzindo, porque a gente não induz e manda para casa. Você vai tomar isso porque ele vai ajudar assim, os músculos da pelve a relaxar, pra gente, quando você voltar, daqui a 48 horas, iniciar a indução. Isso que ele me explicou. E aí eu tomei, meu esposo estava lá comigo. Aí, só que o que acontece? Era uma terça. Eu teria que voltar na quinta para a indução. E aconteceu que na quarta, eu em casa, meu esposo estava comigo. Na verdade, na noite eu já comecei a tava meio me sentindo muito mal, né, pela própria situação, né, de saber que eu tô com as minhas filhas, mas elas estão sem vida. E também eu acho que já começaram as contrações, mas como eu não sabia o que era contração e também não tinha estudado, eu não tava a par, né? Sim. E, enfim, aí eu sei que eu passei a noite assim mal, já tinha as dores, mas não sabia identificar o que era. E aí na quarta, de manhã, também continuava ruim. E aí eu falei, foi passando o tempo, eu fui piorando. E aí eu falei pro meu esposo, eu acho que a Uhum. gente vai ter que ir pro hospital, né? E nisso eu fui arrumar as coisas, né, para levar, porque eu não tinha nada arrumado, porque eu pensei que era quinta que a gente ia. Laura, e nisso foi aumentando, aumentando, foi, né? E aí, de repente, eu corri pro banheiro, porque a dor veio violenta, e eu tive a primeira neném. A Júlia nasceu no banheiro Não de casa. Na acredito. minha mão, assim. Eu gritei, porque veio a dor, assim, né? Aquela dor louca, e aí ela, assim, foi um jato, e ela nasceu. A Júlia tava na minha mão. A gente já tinha acertado os nomes, né? Eu falei, a primeira que nasceu vai ser a Júlia. Tava na minha mão, e foi aquele... Eu tava horrorizada, porque na minha cabeça elas iam nascer no hospital. Sem vida, mas no hospital. Então, assim, parir no banheiro de casa, eu falei, não, gente, não tá certo. E aí, mas aí, ao mesmo tempo que eu tava, assim, aterrorizada, a dor passou. A dor foi embora, quando ela nasceu. Só que eu tinha a Lia, ainda não tinha nascido, né? Só que nisso, nessa loucura, meu esposo já veio, porque eu dei um grito que eu acho que todo mundo lá na rua, os vizinhos escutaram, enfim. E aí meu esposo veio, já ligou para o bombeiro, e eles já vieram rápido. E aí meu esposo já tinha explicado que eram gêmeos e tal.
Então, quando eles chegaram, eles foram super, nossa, muito atenciosos, eles já cortaram o cordão, enrolaram ela, e aí eles sabiam que tinha a Júlia, né? A Lia, desculpa, ela tava ainda, não tinha nascido, e aí eles me puseram na cama e falaram, vamos, Karina, tem outra contração, vamos esperar, como é que tá? Só que não vinha, Laura, não vinha, não vinha, não vinha, e aí eu tava já perdendo sangue, eles, não, vamos pro hospital. E aí eu fui de ambulância pro hospital. E aí no meio do caminho, para a ambulância, veio a contração e nasceu a Lia. Então eu tive uma em casa e outra na ambulância. Nossa. E Olha aí, quando a só. gente chegou no hospital, eu já tinha as duas, né? Só que... E assim, elas ficaram o tempo todo comigo. Eu fiquei num quarto, porque eu não ficaria, porque eu estava sendo atendida pelo sistema público. Então, você fica junto com outras mulheres, mas pelo caso, né? E Olha envolver, só. assim... Uhum. eu fiquei num quarto, elas estavam num bercinho refrigerado junto de mim. Eles perguntaram se eu queria. Eu falei, eu quero, porque eu quero ver as meninas. Eu tinha muita curiosidade, porque elas eram idênticas. Eu falei, eu quero ver essas meninas, né? Então eu pude pegar, eu fiquei a noite inteira com elas. Isso aconteceu à tarde, né? Passei de quarta para quinta com elas. Então, assim, eu vivi uma experiência ao mesmo tempo difícil, né? Assim, que triste demais, assim, não desejo para ninguém, mas ao mesmo tempo, esse acolhimento que foi, assim, maravilhoso e que me pôde. Se eu tô falando delas agora, foi por causa disso. Se eu tô falando disso agora, Sim, sabe? Eu poderia simplesmente nem falar delas, porque elas não tiveram uma vida fora do útero, né? sim. Mas aí E eu. você tem tempo assim, de. Porque isso aí vai organizando a mente da gente, organizando o Total! coração. Demais, Laura. Não, E assim, a gente acompanha os bebezinhos, lá na maternidade pública, os bebezinhos que nascem, né? Sem uhum, vida, já a gente chama de natimorto, sim, né? E é, sempre que a gente faz essa abordagem mesmo, assim, da mãe ter o tempo dela de se ela quer ou não quer sim, abraçar, se ela quer ou não quer ficar, se ela quer ou não quer botar roupa, né? tudo, Laura. Eles foram muito assim atenciosos e respeitosos, assim. Toda sempre perguntava se eu queria, porque tem gente que não quer e a gente respeita, né, de cada um. Mas eu sempre quis. Claro. E ao mesmo tempo que era uma dor que, né, sabe, assim, nossa, que eu não desejo pra ninguém, foi uma coisa bonita, porque eu tenho recordação delas hoje. Então, assim, elas falavam: você não quer tirar foto? Eu tirei foto, porque se eu não tirasse a foto, eu não teria a recordação dela, sabe? Então, e o Sim. que você falou, vestir, fizeram as impressões dos pezinhos, das mãozinhas, eu tenho a caixa de recordação delas, então, assim, foi surreal, assim, o que eu vivi, sabe? Foi muito legal. E teve esse desfecho feliz, né, dessas possibilidades, né, do feliz, que eu quis engravidar de novo depois disso. Porque eu falei, Só. não, né, eu quero ter, eu tenho minhas meninas, minhas gêmeas, minhas primogênitas, mas eu quero ter mais uma, que é o arco-íris, que eles chamam, né? Então vamos lá. É. Só que eu falei, agora eu vou fazer diferente, eu vou me preparar, sabe? Eu vou estudar, eu vou. E aí, quando eu achei o seu perfil, eu falei, poxa, é isso que eu precisava, né? Vamos, vamos aí atrás do parto feliz. Que legal, que legal. É. E aí, o que que te fez assim, Karina, pensar assim de entre consumir um conteúdo gratuito, porque a gente, né, eu divulgo muito conteúdo gratuito. Qual que era a Uhum. diferença assim? Que você pensou, não, agora eu vou entrar para a comunidade. Agora eu vou entrar, vou fazer o curso. Pois é, porque na verdade, Laura, essa questão de parir, eu sempre fui medrosa, tá? Tá. Minha mãe, ela teve duas cesáreas, eu e meu irmão, e eu sempre tive medo de cirurgia. Mas ao mesmo tempo, cesárea era uma coisa assim, mas ao mesmo tempo, parto normal, todo mundo falava, ai, não é normal, é muita dor, é não sei o quê. Então eu tinha medo de tudo, na verdade, sabe? Entendi. Não Mas o tem como parto ter essa normal era opção. exato. Eu falei, não tem como sair de outro jeito. Mas o parto normal era o que mais ainda estava dentro do que eu, né, do que eu queria, do que eu buscava. Mas com medo, muito medo. E aí eu achei o seu Uhum. perfil e falei, poxa, na época vocês estavam divulgando, não era nem não era o Parir, era o Parir Sem Medo, na época. Então foi esse que eu adquiri primeiro. Que eu falei, opa, eu sou Legal. a mais medrosa, então vamos lá. É isso. Aham. E aí, que aí você, né, tem as técnicas de respiração com a Cássia. Então foi esse o primeiro. E Tá. aí
depois que começou a divulgação da comunidade, o Pare Feliz, eu já tinha gostado daquele conteúdo. Falei, poxa, vamos lá. Porque aí agora vem o curso completo. Então eu tenho tudo, né? Entendi. Acesso a tudo. É, Sim, foi isso assim. mesmo. A gente fez, na verdade, porque eu e Cássia somos amigas, e um dia a gente estava conversando, como ela teve uma experiência legal, né? Uma experiência com o livro, com o método do Parto Sem Dor, e como o livro é muito difícil de ler, difícil de compreensão, eu falei, não, beleza, vamos Uhum. juntar o que eu sei, eu nem tinha parido usando as técnicas ainda, eu falei, não, vamos juntar o que você viveu e o que eu sei, e a gente faz um aulão. A ideia era ser um aulão, Legal. mas aí que Sim. não dava também, a gente fez o mini curso. Mas algumas Uhum. pessoas até confundem também, Karina, o que é uma coisa e o que é outra. Né? O curso do Parir Sem Medo, ele ensina uma coisa básica, uma coisa, né? A Exato. respiração e como tirar o medo, né? Básico. O Parir Feliz, ele é como diz você, uma solução completa, né? Então, fala Exato. Então, desde por como... isso que eu... Uhum. Desculpa te Não cortar, pode Laura. falar. Por isso que eu falei, não, eu consumi aquele, foi assim como é que fala? Uma entrada, né? Foi só um aperitivo. Eu falei, não, então eu gostei, então eu acho que vale a pena adquirir o outro. Aham, aham. E aí E o que eu... que você fez? Você fez todo o curso, fez algumas partes? Como foi? Não, eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Inclusive, eu gostava, eu queria muito. Eu gostei bastante também dos pré-natais, né? O pré-natal coletivo que tinha. Eu sempre, às vezes atrasada, mas eu entrava. Entrava porque era uma oportunidade daí síncrona, né? Porque todo o resto você já tinha, estava gravado. E a gente assistia Sim. quando podia. Então, e aí quando Aham. teve essa oportunidade síncrona, eu falei, poxa, que legal. E aí eu Sim, adorava as aulas, eu gostei muito dos exercícios, por exemplo. E me ajudaram sim. muito, muito, Laura. Que Né? legal, Karina. Então, assim, eu vejo que você é uma aluna bem aplicada. Porque, assim, Entendo, então, isso é. Karina, eu tenho até uma dificuldade, vamos dizer assim. Porque, assim, das alunas, até de cumprir em todo o curso. Aparece lá pra gente, né, o progresso da Hotmart. Claro, Então, entendi. assim, às vezes a gente acha que ou que não precisa de uma informação organizada, ou se, por exemplo, você adquiriu, aquilo ali vai passar por osmose, né? E a gente sabe Sim. que precisa de um grande grau de comprometimento, né? Porque Não, você não. mesma teve se viu. Quem faz o parto é a gente mesma. Então, a gente não tem como a Exato. gente dar, fornecer isso para alguém, né? Não, É nós jamais. somos responsáveis por isso. Não, eu tenho até aqui as anotações que eu fazia, ó. As As minhas anotações. anotações, olha aqui, ó. Tenho a prova. E aí é assim que eu estudo, né? Eu faço questão de para depois ler, reler, entender. Então, nossa, para mim foi um diferencial, assim, e eu recomendo para todo mundo. Sempre falo do curso. Sim, olha só que legal. E aí eu É, falo assim para as alunas e para quem assiste as nossas lives, sempre tá com um caderno, porque exato, quando a gente escreve alguma coisa, aquilo ali já ele entra, você já tem uma memória fotográfica daquilo, aquilo ali com já faz, certeza. já entrou dentro de você, né? Exato. Enfim. E o que que você. Ah, bom, você falou que gostou do pré-natal, gostou da parte dos exercícios. Que Gostei. legal. Eu queria que você contasse do teu parto. Como é que foi? Você se preparou? Como que foi sua equipe? Pré-natal, como foi? Então, aqui a gente faz muita comparação com o Brasil, porque é uma realidade diferente, né, do Brasil. Então, assim, eu não tinha, não pensei num parto domiciliar, porque eu moro longe do hospital. Então, essa possibilidade nem me passou pela cabeça. Mas, e aí eu fui pelo sistema público. Então, aqui funciona assim, Laura. Eu vou até a maternidade e tem ele é um cirurgião geral, não é um cirurgião, ele é um médico geral, né? E aí você Tá. fica revezando entre a maternidade e esse médico, né? Que é o GP que eles chamam, né? Que Uhum, é o geral. E uhum. aí, então foi assim. Então eu não tive dor, eu não tive nada, não tive nada disso, né? Então eu sabia que eu ia parir com quem tivesse lá. Eles chamam aqui de midwife, né? Que é a enfermeira obstetra. Então aqui isso era Sim. muito engraçado, porque minha mãe falava, mas não tem médico. Eu falei, mãe,
enfermeira obstetra sabe tanto quanto ou mais do que o médico, sabe? Então, o médico vai entrar em cena numa cesárea, por exemplo, se for necessário, que eu acho que não vai ser meu caso, porque pelo Sim. pré-natal tava tudo certo, aí ela encaixou, neném, então tava tudo correndo bem, né? Eu não tive nenhum tipo de, né, intercorrência, foi tranquilo. E aí, quando foi no dia, era dia 18 de dezembro, a data provável, né, do parto. Hum? E aí, o que aconteceu? Eu estava preparada, mas sabia que dia 18 é muito difícil cair no dia 18, né? Acontecer naquela. E tava aí, passavam uns dias, nada, nada. Falei, uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer. E fui fazendo os exercícios. A bola me ajudou muito de Pilates. Então eu falo para todo mundo que é o item essencial para o enxoval, é a bola de Pilates. Justamente. Justamente. Gente, E qualidade de aí, vida, bola para total, gestação. total, total. E aí, assim, fazendo bastante caminhada, enfim, e consumindo conteúdo, estudando e tal. E aí, no dia 13 comecei a sentir as contrações, ainda leves, né? E aí, com o passar das horas, foi ficando mais intimado. E eu falei, agora eu vou Uhum. começar a cronometrar. E aí foi assim. E a coisa foi engrenando, engrenando. Só que eu sempre lembrava, né? Três, como é que é, Laura? Uma contração a cada. Não, 3, como é que agora eu até esqueci? Três, como é que é? intervalo de 3 minutos durante Três um minutos, né? Três minuto. contrações a cada 1 minuto, não, cada minuto durando 1 hora para ir para a maternidade, não Não, é? Não, um ritmo de 3 minutos de três, intervalo, que dura 1 minuto, e esse ritmo isso perdura por por uma uma hora. hora. É. Isso. Aqui eles falam em 5-1-1. Tem pouca diferença, mas eu acho que é só para ficar na margem segura, não sei. Eu tava com isso na Aham. cabeça, ou 5 ou 3. Só que como eu moro longe, e pelo histórico que tinha acontecido com as minhas gêmeas, eu falei, vai que eu não quero que pare de novo na ambulância. Ou em casa. Então, quando foram ficando assim, não tava assim, mais perto do 5, mas ainda tava longe do 5-1, mas já tava, e a dor tava mais intensa. Eu falei, amor, acho que é o momento da gente ir pra maternidade. Porque até a gente chegar, qualquer coisa a gente fica por lá caminhando até, né, conseguir ali a dilatação, sei lá, as contrações ficarem mais intensas. E foi assim. Chegando lá, ela me examinou, eu tava com 3 centímetros de dilatação. E ela explicou: você pode ir embora, ou você pode ficar por aqui, mas o seu esposo não pode entrar ainda. Você poderia ficar sozinha, né? Ele vai entrar no momento que você tiver com. Não, minto, Laura, eu tava com 2 centímetros de dilatação. Então ela falou com 3, ele já pode entrar com você aqui. Aí eu falei, eu voltar para casa? Não, porque é longe, a gente mora longe, então eu vou ficar por aqui. Então a gente foi caminhando ali ao redor da maternidade. Ficamos assim por 1 hora. Eu falei, não, eu quero ter certeza que quando entrar, você vai poder vir comigo. Então, pelo menos os 3 eu vou ter, né? E aí ela me Sim. reavaliou, eu tava com 4 já, depois de 1 hora. Eu falei, opa, vamos lá? E aí tá, e aí ficamos. Eu levei a bola para fazer, levei óleo para ele fazer massagem em mim, meu esposo. Fomos, entramos e estávamos lá, já, né, no quarto, assim, no espaço. Tinha uma banheira, tem a banheira não para parir, né, só para como analgesia, né, pra Assustador. gente alívio da dor. E aí fiquei, usei a banheira. A bola eu não consegui usar, a bola não, eu já não estava mais nem dando conta de sentar, Laura. Então me incomodava. E eu acabei não usando. Chega dessa bola. Eu usei, né, a gravidez toda a bola, vou aposentar a bola. E Você usou as aí respirações? Você usou as usei respirações, as Ana? respirações, total, usei as respirações, lembrava de você falando, falava não da vela, lembrava de tudo. Fui Aham. fazendo, usei a banheira, usei o gás, aqui eles têm o gás. Uhum. O gás me ajudou bastante também, né? E, e aí foi. E tava progredindo super bem, super bem. Eu entrei 11h30 com 4 centímetros. Ela nasceu às 6 da manhã, Alice. Então, assim, tava progredindo super bem, super bem. Mas aí a dor começou a ficar muito intensa, muito intensa. Eu falei, ai, vou ter que pedir epidural. Não tô dando conta. E foi assim, eu falei, tudo bem, né? Fomos até aqui sem, mas agora eu preciso e vai lá. E aí, tomei epidural. A pequenininha chorando. E aí, é claro, eu sabia que eu não podia me movimentar, eu teria essa questão, né? Pela analgesia, eu ter que ficar mais deitada, enfim. Eu sabia disso, mas optei pela epidural mesmo assim, pela dor mesmo, né?
para aliviar. E aí tava tudo encaminhando super bem, Laura, tranquilo, quando deu... Aí começou os puxos, né? Os puxos, e aí eu lembro, eu não senti aquela coisa, a gente não sente, pela anestesia, a gente não sente tanto, né? A contra você sente a pressão. Então eu sabia quando ela estava vindo. Então eu sabia. E Tá. é claro, a enfermeira, né, também sempre ali do lado, ajudando, falando, vamos, vamos, e dando super apoio. E aí na hora dos puxos, estava indo super bem, tava, né, tranquila. Eu falei, ai, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, ai, daqui a pouco ela vai nascer. Só que aí o susto, Laura, saiu a cabeça, mas ela não saiu, deu da distócia de ombro. Então ela ficou presa, né? E aí, logo que a enfermeira me falou, eu já não lembrei né? E eu falei, puxa, não acredito, é uma coisa tão. Não é tão comum de acontecer. E a bebê maior, gente, minha bebê nem é tão grande. Enfim, mas na hora, né, você pensa, só quer o bebê, só quer a sua filha, você só quer que nasça. E aí ela falou isso pra gente, eu já sabia que era arriscado, né? Então eu já pensei, Jesus, não me ajuda, né? Fica com a gente, eu não quero, porque já veio toda a cena das minhas gêmeas, né? Eu falei, não, né? De novo perder um bebê, eu não quero, não. E aí já comecei já ali a orar, rezar nossa, foi assim bem assustador, Laura. E ela falou, agora eu preciso chamar a emergência. E aí ela chamou, e aí vieram os médicos. E aí vieram os médicos, e aí fizeram manobras, Laura, na minha barriga, e aí foram explicando, né? Só que assim, eles foram muito rápidos. Então eram 5h55 a cabeça, né? Ela estava para fora, e 5h59 o corpinho, aí ela nasceu. Mas assim, esses 4 minutos duraram uma eternidade, obviamente, né? Então, Claro, eu sei foi, como é. foi uma Quando a loucura. gente faz manejo de distócia de ombro, é uma E aí foi eternidade que acontece. Nossa, Laura, eu falei, não, e assim, estavam só os três ali, né? Naquele momento éramos eu, meu esposo e a midwife, e de repente tinha muita gente, né? Então você vê que é uma urgência, você vê o nível, né? E aí, e aí depois, Sim, né, de e tem tudo, uma a coisa gente. também, Karina, que o manejo da distócia de ombro, ele é de manipular mesmo, assim. Exato, Então, exato. a gente tem uma impressão de que, meu Deus, que loucura! Exato. Que Não, estamos Laura, foi exatamente de isso. mexendo, você se sente assim, tipo, sabe, assim, que tem alguém entalado, assim, dentro de você e Exato. que E quando vieram todos, e aí começaram as manobras, eu falei, gente, mas essa manobra já não é aquela que está proscrita? Não pode, não sei o quê, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu queria que a Nenê nascesse, era isso. Na minha cabeça, ué, eles sabem que deve ser feito. Quem sou eu para estar julgando? Mas é o que você disse, é tão bizarro a cena, parece mesmo de filme, sabe? E eu nunca é imaginei que isso feito, fosse acontecer. assim, quem vê e não sabe qual que é a indicação, até acha que é uma violência obstétrica, né? Exato, eu pensei a mesma coisa. Tá judiando da mulher e tal. Exato, exato. Mas ao mesmo tempo eu só queria que ela nascesse, sabe, Laura? E aí quando ela nasceu, e aí obviamente não veio, né, direto assim pra mim, porque eles foram Ela precisa examiná-la de e tudo. E aí eles fizeram, e aí ela não, é claro, não chorou, né, nesse primeiro momento. E aí foi direto para ser examinada e depois veio para mim e nossa, Laura, aí eu tava no céu, assim, eu falei, nossa, que bom, deu tudo certo. Depois de tanto auê, e assim, o outro susto foi uma hemorragia que também eu tive. Aqui o negócio é só com emoção, viu, Lara? Só com Mas você sabe emoção. que ela é uma, não é que ela é consequência, mas se a mulher tem distócia de ombro, provavelmente ela tem um fator de risco da hemorragia. Então a gente libera muita adrenalina, e isso faz uma alteração de hormônio no pós-parto ali imediato, que favorece o sangramento, né, aumentado. Pois, Então é pois uma é, coisa assim já de se esperar, né? E como pois foi, é, e né? E aí, aí, mas pronto. você chegou a secar assim ou não? Desmaiar, não? Não, não, escuta. E aí eles falaram, tá, depois que ela nasceu, eles falaram, então agora tem que nascer a placenta. E aí a placenta não saía, não saía, não saía. E aí nasceu. Só que depois que ela nasceu, eu não parava de sangrar. Não parava de sangrar. E aí eles vieram e me explicaram que eu precisaria então ir para sala de cirurgia para eles analisarem o que estava acontecendo, por que eu estava sangrando tanto. E aí eu já, Uhum. não, vão me cortar, já não fiz cesárea.
Aí eles, não necessariamente a gente vai te cortar, mas a gente tem que descobrir o que tá acontecendo. E aí eu falei, não, então eu não quero ver, só quero dormir, né? Então eu não vi nada, aí eu fui, e aí eles depois, né, do, do ai, gente, depois de todo o processo, eles me explicaram que é a questão do útero, né, Laura, que tem que ter a contração. Uhum. E Então, aí, justamente por conta disso, Karina, como eu disse, como fica muita adrenalina, o teu útero, porque assim, o que acontece? É a ocitocina que faz contrair o útero. Se você libera sim, muita adrenalina, o seu corpo não tem ocitocina. Então acaba que a sua placenta fica lá dentro, porque ela não está fazendo aquele momento de contrair, porque não tem ocitocina. E aí, consequentemente, você tem maior sangramento, o útero está relaxado, pois né? é. E aí, o que eles tiveram que fazer? Eles não precisou cortar nem nada, eles tiveram que colocar um balão, Laura, Olha só. para poder parar, para poder, como é que eles explicaram? Para o útero? Não, Porque o balão ele fica dentro do útero e encheram o balão, né? exato. Você ficou um dia com o balão? Um dia? Não. Você ficou Repete, quanto tempo com o Laura. balão? Coloquei no domingo e eles tiraram na terça. Fica bastante tempo mesmo. É, isso aí é muito legal. Isso acontece aí. A gente estuda que faz isso no Brasil, mas no Brasil ninguém faz isso. Sério? Sabe por quê, Karina? Porque assim, ó, a hemorragia ela tem quatro, né? Ela tem quatro causas maiores. E essa que você teve chama atonia, quando o útero ele relaxa e não E não contrai. contrai, né? Uhum. Aí o que vai fazendo? Vai usando as drogas, não funcionam as drogas, eles vão. Aqui no Brasil, com certeza, eles fariam uma esterectomia em você. Eles iam te cortar e tirar o seu útero. Uhum. Porque o útero não relaxa, não contrai, não contrai, não contrai. Entendi. Então, por quê? Isso dá um Tá. trabalho, não é que é um trabalhão, é porque assim, é muito mais fácil já estar no centro cirúrgico, você vai lá, corta a mulher, pega e tira o útero e pronto, do que você colocar uma sonda que fica ali, tem que ficar avaliando a mulher depois, de tempo em tempo, fica ali, depois aí tem o risco de infecção, porque você colocou um balão ali, né? Mas é assim um procedimento que tem vários estudos que comprovam benefício e preserva a vida da mulher, né? O útero da mulher, Ai, que enfim. bom saber disso. Porque assim, Não, Laura, tanto. é muito bom. A gente chama isso de balão de tamponamento uterino. Pois é. Ele tem um nome, ele chama balão de Bacre. Ah, tá. E aí, tanto que depois disso, como eu te falei, como eu estava fazendo pelo sistema público daqui, eu iria, depois do parto, por uma ala com outras mulheres, né? Mas em função de tudo, né? Dessa questão de risco, né? Que eu passei, a distócia e tal, e também por causa do balão, eu fiquei eles me deram um quarto. E aí eu fiquei, porque eu precisava eles falaram que eu era autodependente. Porque eu não podia sair, caminhar. Tava na cama, eu tava com catéter, né? E com esse balão Com balão. para tudo. É, então, o que era para eu Voltou. travou ali. Voltou, agora Então era voltou. para eu vir para casa rápido, era para eu vir para casa ali logo, né? Depois um parto normal tranquilo, né? Se fosse, né? Se tivesse sido. E eu acabei ficando lá eu tive ela no domingo, eu só recebi alta na quarta. Olha só. Então, em função disso, né? Então, na terça que eles tiraram o balão e aí o catéter, daí eu pude andar. Que até então eu tava só deitada Uhum, mesmo. Mas entendi. assim, foi super bem atendida também. Foi tranquilo. Apesar do Sim. susto. Então, Karina, é legal a gente falar sobre isso, assim. E eu queria que você falasse, assim, o que que você pensa, como seria o seu parto? Se, você falou assim no início você falou que teve essa necessidade de estudar, de conhecer o processo, né? Então, dizendo assim, que você falou para mim no início, Chico, da informação, né? Que dessa vez você estudou. Ai, mano, peraí. A gente fala muito na comunidade isso, de informação certa no tempo certo. Ixi, agora tá arrotando. Se você não tivesse, né, entrado na comunidade, tido acesso a essa informação certa no tempo certo, o que que você acha, assim,
Você acharia que seu parto seria igual, seria diferente? Você falou que teve um susto, né? Como você acha que passaria por isso, assim? É claro, assim, eu passaria pelo mesmo susto, só que eu passaria sem ter noção de nada, né? Sem ter antes tido contato, né, com o que poderia acontecer, né? E como você sempre coloca lá a questão que eu acho isso muito essencial, né? As indicações para cesárea. Então, se eles me falassem, não, que ainda vai ter que, eu poderia, né, argumentar ou não, né, se fosse o Uhum, caso. Então, sim. eu com certeza passaria pelo que eu passei, né? Pelo perrengue, mas de um assim, né? Assim, e eu iria, assim, ia confiar e sem saber ao certo se o que eles estavam falando, né, fazia sentido. Sim. E era baseado em evidência, né? Científica. Uhum, sim. Então com Porque certeza assim, fez é, diferença. que, como eu disse para você, hemorragia, indicação de cesárea, qualquer mulher pode passar por isso, né? E receber esse diagnóstico e ter Claro, isso. Agora, a diferença é quando a gente sabe que o que estão. Porque eu percebo assim, que o grande medo das mulheres é de serem enroladas, de serem violentadas, de serem enganadas. Quantas mulheres, assim, exato, acabam com exato. equipes respeitosas, assim. Tem o pai que manda mensagem, Laura, você acha que isso foi indicação mesmo? Será que isso tinha uma indicação de tal intervenção? Ou de uma, né, ou de uma cesariana? Então, as mulheres têm medo de serem enganadas, né? E quando você tem a Exato. informação, né, o que a gente sabe, a informação certa no tempo certo, você sabe, por exemplo, se a pessoa não está te enganando, né, ou quando, né, tem uma coisa, um procedimento que tem que fazer, como no teu caso, uma distócia, você aceita aquilo, você entende que tem um porquê aquilo, e aquilo não passa a ser Exato. uma experiência traumática. Então, quando eu digo assim para as Não, mulheres, gente, mas eu sou aluna da comunidade, tive uma cesariana. O parir feliz não tem a ver se você teve um parto rindo, né? Você com o parto rindo, maravilhosa, maquiada e não, tal, jamais. né? É o que a gente fala, assim, e eu percebi, ao longo do tempo, percebendo as mulheres mesmo, de que um parto feliz é um parto respeitoso e sem medo, Exato. né? E o sem medo vem disso, de você estar informada, né? De Sim, você entender o que pode acontecer, né? Como é que vai ser o processo, e você tá munida de informação caso alguma coisa vá contra e você não, né? Perceba que não tem, por sim. exemplo, Laura, aconteceu comigo. Eu tava no pré-natal ainda, eu tava com a consulta na maternidade de 39 semanas, era isso? Uhum. Ela, que daí eu tava, no final a gente vai mais frequente, né? Então toda semana. Na de 39, a médica falou: ah, e como eu tava indo pelo público, eu não tenho uma médica, é quem tá lá que me atende, né? E aí ela falou: ah, porque daí vê meu histórico no sistema, então eu tive o histórico das gêmeas, né? Da perda. Então ela falou: ah, pelo seu histórico, Karina, o que que você acha? Assim, o que que é o seu sonho de parto? Ela me perguntou. E aí eu expliquei, falei, mas ela falou assim: mas pelo seu histórico, se a gente não indica passar muito de 40, né? Então, o que que você acha? Se na próxima consulta sua com 40, se ela não, né, não nascer, a gente pode. O que que você acha de ser induzida? Aí eu fiquei pensando Uhum. comigo, né? Mas, gente, por que que eu queria que ela escolhesse o dia que ela quer nascer? Por que que eu tenho que induzir? Será que tem risco mesmo? Só porque eu perdi? Mas não teve nada a ver com as gêmeas. Foi uma síndrome delas, não foi uma questão minha. Então, Sim, né? Então, eu achei assim, como era dezembro, depois eu falei até com meu esposo, será que é porque vai ser uma época agitada, ele já não é mais fácil para eles induzir? Aí eu falei, não, eu não gostei daquilo, sabe? Eu falei, não, eu falei, eu vou pensar. Eu falei para ela, mas eu não gostei, eu não achei, não fazia sentido na minha cabeça. E aí eu sei entendi. que eu falo que a Liz deve ter ouvido, porque ela nasceu com 39 mais 2. Olha só, nem precisou ter que brigar com a médica, Não, com o porque eu sistema. nem teve a próxima consulta, né, com 40, Não então teve. foi, Aham. mas foi isso. Ai, que legal, que bom. Ah, Eu fico feliz que apesar do susto, né, você tem tido. E assim,
é justamente por isso que você precisa de um parto respeitoso. E o parto respeitoso inclui também uma equipe profissional que sabe te atender nas emergências. Porque se Certeza. você não tivesse uma distose de ombro, tem 7 minutos para o bebê nascer. Aí, ela nasceu em 4, né? 4. A, a hipóxia, a nóxia é muito grande e o bebê pode ter sequelas, assim, né? Então, assim, ter uma equipe que te atenda rápido é muito importante. Né? Então, que bom que isso aconteceu, né? Verdade. Ô, Karine, deixa eu te perguntar agora, tem mais 2 perguntinhas para a gente finalizar aqui a Tá. live, né? E eu queria que você falasse aqui pra gente o que é parir feliz para você. Ai, eu acho que parir feliz é parir com consciência. Parir com consciência que não seja o parto normal, humanizado, e mesmo que fosse cesárea, enfim, que é o seu parto. E você fez tudo para que ele fosse maravilhoso. E ele vai ser, porque você fez tudo, né, para chegar lá. Então não é porque ele não foi o parto normal que você sonhou que ele vai deixar de ser feliz, né? Você estudou, você se informou, você buscou o melhor para você e para o seu bebê. Então você estava consciente de tudo que isso pode envolver, porque isso é a vida acontecendo, na verdade, né, Laura? Uhum, com E a vida certeza. é isso, a gente não consegue prever, né? A gente não Então, consegue controlar tudo, né? não consegue controlar, Tudo. é. Karen, então, a última pergunta é que, assim, temos mulheres assistindo aqui a gente, depois essa live vai ficar salva, vai ter outras mulheres que vão ver essa live. Eu Tá. queria que você dissesse, para quem está esperando um bebezinho, para você dar uma dica de ouro, assim, tipo, a dica da Karina, que você passou por tudo isso, falando, não, gente, façam isso, tipo, uma dica de amiga. Isso assim, ainda grávida, né? Muito bom. Assina embaixo. Subscrevo você. É isso aí. Ai, Karina, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe você, sua filha, sua família, as suas filhinhas que estão no céu intercedendo, Amém. né? Que, Amém. que Obrigada, Laura. bom, que bom que, de certa forma, pude te ajudar, pude estar um pouquinho no teu parto, mesmo de longe, tão longe. Pôde. Nossa, e a gente, assim, eu fiquei tão feliz quando eu te achei, porque a gente é conterrânea, então isso me deixou mais empolgada. Eu achei o máximo. Aham. Que legal, Muito que legal. legal. Eu que te Então tá agradeço bom, por muito tudo, todos os obrigada. ensinamentos. O Chico já tá ajudando, ó. Tá ajudando. Ai, tchau. Obrigada por participar da live. Um beijo grande, viu? Um Em você e prazer. na... Gente, obrigada por ouvir a gente, viu? Amanhã tem mais Um beijo, live. gente. Obrigada. Tchau. Tchau, beijo.